Olá, aqui Dani Steski. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o fundador e CEO do portal de entretenimento Platina Line, Sarchel Necésio Seraponzo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. É um prazer falar para todos vocês, Voz da América. Sarchel, você como um jovem de sucesso, qual que é o papel da educação na sua vida? Foi fundamental, foi essencial e de duas formas, quer a escolar, quer a dada pelos meus pais e um pouquinho também pelos pais, dos meus pais, no caso dos meus avós, que foram sempre fundamental porque sempre educaram-me de que temos que ser firmes, temos que ser leais, temos que ser honestos naquilo que nós fazemos, temos que ser retos e acima de tudo, passaram sempre a ideia de que devemos correr atrás dos nossos sonhos para poder estar aquilo que nós queremos. E isso foi fundamental. Quero passado isso pelos meus avós, quero depois pelos meus pais. E a educação escolar, ou aquela educação que nós aprendemos na universidade, também é fundamental porque ela nos dá bases sólidas para conseguirmos alcançar ou executar aquilo que são nossos sonhos, porque sem saber, sem aprendermos a ler e escrever não é possível, sem aprendermos aquele conhecimento científico também não é possível. A Platina Line foi sempre um sonho? O mundo Platina ou Platina Line começou a ser um sonho por volta dos meus 22 ou 25 anos, por aí, nessa faixa, quando eu realmente comecei a perceber que e era um usuário frequente, fui dos primeiros usuários da internet no país, quando começou o boom da internet, com ter que utilizar o telefone para poder para ter acesso à internet, aquelas chamadas, aquela descagem de ir para o cybercafé, tudo isso aliou-se e disse, ok, está aí um projeto bom para se fazer. Era caro para fazer em Angola na altura, e vi na porta que eu tive de ir para o Brasil com uma solução para o fazer. A Platina já existe o quê? Há 10 anos? 10 anos. Estamos aqui há uma década a mudar a forma da comunicação digital no país. Quantas pessoas trabalham hoje para você? Hoje devemos estar a empregar cerca de 25 pessoas, com o pessoal que vai entrar agora para a Rádio FM, que começamos agora em outubro. Esse número deve dobrar para mais 10 postos de trabalho, ou seja, devem entrar por aí 35 postos de trabalho direto, e com esses postos de trabalho que a rádio vai proporcionar, devemos passar isso em média para 50 pessoas. Como é que a pandemia do coronavírus afetou você e a sua empresa? A pandemia, de certa forma, acabou por nos ajudar a crescer, ter mais trabalho, não a crescer mais, mas ter mais trabalho, porque acabamos por estar na linha da frente de uma coisa que já fazíamos antes, que era as transmissões em direto, e a pandemia para o digital, ela tem uma das características principais, com muita lava-se, que é muito cedo nesse aspecto para poder investir e coisa. Então a pandemia nos ajudou. Nós, em vez de demitirmos as pessoas, não demitimos, acabamos por aumentar mais colaboradores. Em vez de nos retrairmos ou ficarmos em casa à espera de que pudesse melhorar, tivemos que aumentar a demanda do trabalho, e foi um sucesso porque fizemos muita coisa, quer a nível comercial, ou seja, como empresa de ir buscar o lucro, como também a nível de solidariedade ou de social. A nossa responsabilidade social foi fantástica porque fizemos imensos shows, imensos espetáculos que ajudaram a levar alimentação, comida, medicamentos, alegria, esperança, devolver a alegria a essas pessoas que estavam confinadas, estavam frustradas, de certa forma. Nós ajudamos com isso, e um dos marcos disso foi o Live no Cubico, que foi um sucesso que fizemos em parceria com a televisão pública de Angola, daqui do país. Quantos lives vocês fizeram? Você lembra, Sarchel? No geral, devemos ter feito por aí mais de 150 lives, sendo que 56 ou 60 foram todos no Live no Cubico, mas fizemos muitas lives de forma solidária. Há umas lives que o artista quer, não sabe como fazer e quer a nossa ajuda. E nós estávamos lá disponíveis para o fazer, discutíamos a agenda. O artista quer fazer isso, não sabe como, e lá estávamos nós a fazer, ou seja, nós estávamos na vertente muito comercial também, mas fomos também muito solidários. Muito interessante, Sarchel.
né, essa época difícil que nós estamos passando, né? Muito importante a gente se solidarizar com o outro, né? Ninguém nunca imaginou passar por algo, né, dessa maneira, sim, né? Dessa maneira. Foi realmente difícil e a solidariedade mostrou mais uma vez que é a mais importante. E a Covid nos ensina isso. Eu sempre digo, se nós não conseguimos sair deste mundo com esse pensamento, com essa ideia de que nós somos falhos e precisamos um dos outros, acho que não há mais pandemia, não há mais outro grande acontecimento mundial, outro grande evento mundial que vai nos ajudar a perceber a importância da vida e das pessoas. Sérgio, você me falou uma coisa ali que eu gostei muito de ouvir, que na época da pandemia, ao invés de demitir, você foi capaz de contratar mais pessoas, porque o volume de trabalho aumentou absurdamente. Os meios de comunicação, acho que isso daí foi uma coisa geral, no sentido não de contratar, não digo de contratar, digo de aumento de trabalho, mas assim... Eu fiquei curiosa de saber, assim, como que você cria a sua rede de colaboradores? Teve duas fases. Na primeira fase, no início, quando comecei, era um pouco daquele estilo, ok, vinha alguém, pedia uma oportunidade e eu dava a oportunidade dela provar que é capaz e aí era um colaborador e aceitava. Mas depois tive que filtrar um pouquinho mais. Então, eu só admitia, e nessa fase também é assim, só estudantes ou formados na área de comunicação social e em alguns casos daqueles que têm realmente talento. Agora, por exemplo, para a fase da rádio, nós fizemos um casting em que mais de 1.000 e tal pessoas se cadastraram e nós selecionamos um grupo, passaram por aí 10, 20 pessoas e estão agora a fazer estão a passar por um processo de formação para depois encontrarmos 5, 10 pessoas para poder ficarem connosco. Queríamos falar com todos, mas não é possível, porque dependemos de um orçamento. Eu sempre digo que é mais fácil eu ficar no limite de que eu consiga cumprir com pagamentos de salários do que eu dizer, ok, sou bonzinho, vamos lá empregar, e eles serão os primeiros a me cobrarem quando o salário atrasar. Sérgio, falamos aí de jovens e de contratação, e eu converso com bastante jovens angolanos, muitos, né, que estudam fora do país, como você também, e eu devo confessar que ainda não estive em Angola, mas me surpreendo muito quando os jovens querem voltar a Angola, principalmente para dar o contributo. Eu ouço isso muito, muito, muito. E sabendo das condições desfavoráveis, né, que o país tem para os jovens, né, alto desemprego, e eu queria saber assim de você, se você tem assim algum conselho para esses jovens aí que voltaram para Angola, que acreditam no país, mas que não conseguem emprego na área que eles se formaram. É muito mais fácil culpar o governo, claro que o governo tem a responsabilidade de fazer alguma coisa, criar as balizas e traçar políticas para esse emprego acontecer, ou seja, nos proteger nós como empresas privadas, batemos um bom ambiente de negócio e daí empregamos pessoas, mas é importante que também percebamos claramente, como eu percebi, que o meu futuro não passava por ir pedir um emprego numa zona Angola, porque era bem formado, eu me formei em administração de empresas, lá fora, tinha tudo para ser chamado, porque era uma pessoa que vinha bem com numa boa universidade, com um bom currículo, podia fazer isso. Mas eu fui em busca do meu sonho. E às vezes não precisamos de muito. Eu comecei com $500 para um investimento. Na altura, estamos a falar de atualmente 50 mil kwanzas, né? Na altura era 50 mil kwanzas. Então, nós também podemos começar com pouco. Podia não ser 500, podia ser $100, podia ser 150. Tudo é possível para poder começar um negócio. Temos é que ter foco, temos é que ter habilidade, mas também, isso é para quem quer ser empreendedor. Mas é aquelas pessoas que são criadas natas para serem colaboradores, para poderem serem capital humano de alguma empresa. Então, nesta fase, é importante que ele também perceba o seguinte: nem todas as empresas vão te pagar o super salário, entre aspas, né? Porque o salário é relativo.
super salário para alguém que o importante é só comer e alimentar a sua família, por exemplo, numa província, provavelmente não é 500 mil kwanzas, provavelmente é 50 ou 100 mil kwanzas. O super salário para quem tem um nível de vida mais baixo, mais moderado, provavelmente o salário dele serve para 80 ou 50 ou 70 ou 100 mil kwanzas. Então a pessoa deve se adaptar a essa realidade de que os salários não são perfeitos e a pessoa vai construindo o salário paulatinamente. O que significa ser platinado? Esse slogan de ser platinado surgiu porque na altura, como ainda era estudante, e significava para aquelas pessoas que, primeiro, para não ser fofoqueiro, para não ser chamado de fofoqueiro, né? Então era chamada de platinado, e depois era aquela pessoa que tinha boas notas, que tinha uma conduta correta na sociedade, que tinha uma conduta firme, que gostava de estudar, que era empreendedor, que era uma pessoa legal, ou no caso, fixe. Então, essa pessoa pode ser um platinado. Claro, e desmistificando tudo isso, um platinado é aquele que segue, é um leitor fiel, que vive aquilo que é a Platina Line, porque a Platina Line é muito mais do que um site, é muito mais do que uma página de notícias ou um portal de notícias, ela é um estilo de vida. Quem segue a Platina sabe perfeitamente que tem que seguir as nossas premissas, que é de ser uma pessoa amorosa, uma pessoa fiel, uma pessoa legal, uma pessoa cool, fixe, uma pessoa que prima pelos estudos e que dá sempre a primazia para a democracia, respeita a opinião dos outros, partilha a solidariedade e ama, acima de tudo, o seu país, a sua terra, não importa qual seja, né? Porque a Platina Line é muito mais só do que Angola, é lusofonia, é língua portuguesa, então isso é ser platinado. Sobre a Platina Line aí com amigos e perguntando, né, o que eles lembravam da Platina Line aí no início, e muitos falaram para mim assim de que a Platina tinha notícias bombásticas, né, quando você começou com o site. E assim, uma das curiosidades que eles tinham era como é que você tinha acesso a esse tipo de notícia e outra, como você lidava, né, com as reações dos alvos dessas notícias. Era complicado. Agora encaro isso com muito mais naturalidade, com um pouquinho de mais experiência, mas realmente era assustador, porque dava-me um pouquinho de receio e de medo de saber qual era a reação deles, e não era muito boa às vezes, era mesmo, assim, muitas vezes era mesmo uma reação intempestiva e às vezes até em alguns casos de ameaças mesmo, mas realmente o início foi bombástico porque realmente tinha muita informação. Era uma espécie de penetração do mercado, né? Então tínhamos que chegar mesmo bem agressivos e tudo que era de ruim e errado era mesmo para de que tivesse tudo provado e tivesse sido realmente avaliado e checando as fontes tinha que ser veiculado. Então esse era o início, era realmente bombástico, mas também era acima de tudo aterrorizador. E o que mais me assustava mais do que isso tudo era o pós-efeito dessas bombas, dessas notícias. Por quê? Porque os comentários ou as reações das pessoas era realmente muito agressiva. Que as pessoas foram pedindo, que depois realmente comecei a regular isso, porque percebi que não é o mais importante, que era de começar a realmente regular os comentários, porque alguém que se sentia lesado, alguém que sofria com aquilo, alguém que poderia não ter uma noite agradável, poderia ter um problema psicológico por causa das ofensas, aqueles ataques gratuitos que às vezes que é bem comum nas redes sociais, que as pessoas acham que não deve ser regulado, mas que eu defendo claramente que deve ser regulado, porque ninguém precisa ouvir o que não quer ouvir e ninguém é obrigado a ler o que não quer ler. Então, acho que devemos ter um pouco de respeito e de delicadeza mesmo para com as pessoas. Você mencionou ali que você, né, expandiu seus negócios, né? Falamos ali da rádio antes, né, que começou em outubro. E eu queria saber, assim, que outros projetos você está a desenvolver? Nós já criamos muitos conteúdos para a televisão, fizemos isso, agora paramos um pouquinho mais, vamos retomar isso e é um dos grandes objetivos lançar também a televisão, porque quer com a rádio, quer com a televisão,
com o crescimento da tecnologia, o avanço da tecnologia, nós percebemos que, afinal, essas coisas que nós queremos fazer não é assim tão caro e não é aquele... Os investimentos não eram os impensáveis, né, de sonho, digamos que é mesmo sonhar um pouquinho mais, faturar bem para poder coisa. Hoje é possível fazer rádio com equipamento Starlet. O Starlet tem um carro barato aqui. Como é possível fazer uma rádio com investimento BMW ou Mercedes? Então tudo é possível, e com a mesma qualidade. Quem diria nós estamos a fazer isso visual apenas com o telefone, teríamos que ter aqui câmaras enormes para poder fazer isso. Então o mundo foi mudando e também foi permitindo fazer projetos que eram possíveis de fazer. Eu comecei no digital, dominei o digital, mas agora estou a voltar para o tradicional, porque percebi claramente com essa onda de fake news, com essa onda do mundo digital em cada um faz a sua própria notícia, o tradicional vai continuar a ser respeitado e ser importante para as pessoas poderem acreditar naquilo que são as notícias. Então, como o meu foco é credibilidade, por que não ir no tradicional para reforçar a credibilidade que já se tem no digital, né? Você é um homem de negócios. Sou um homem de negócios. Um dos maiores sucessos que nós tivemos foi o Zungueira One, que é um jogo da Zungueira, que foi muito sucesso, que nós apostamos nos desenvolvedores, acabamos por investir nesta empresa e apoiamos. Nós estamos a fazer coisas em que o cliente pode estar disponível e usar realidade aumentada para conhecer Angola no turismo. Temos a startup do turismo também, que é um projeto que nós vamos buscar talentos da tecnologia para ajudar a desenvolver o turismo. É uma coisa que também temos investido bastante. Então estamos aí, quer no digital e fora do digital, para continuar a crescer. E muitas das vezes vamos fora do digital para ajudar a manter o digital, que às vezes não é fácil e as receitas não são assim tão altas também, né? Sarchel, eu ia te perguntar como que você lida com a concorrência, mas para mim já está explicado. Investindo em diversas áreas, mas você pode comentar. Sim, a concorrência, ela faz parte e eu tenho aprendido muito de que não digo que a concorrência me faz melhor, acho que isso é uma frase muito bonita, que se calhar usamos muito no mundo dos livros aí, da gestão e da automotivação. Não é bem assim, ela não me faz melhor, mas a concorrência serve, eu digo mais, para me tirar toda a pressão de eu ser a fazer as coisas. Ou seja, quando era eu só, todo mundo é platina, platina, platina. Quando existirem outros meios, já existe um desafogo. E eu sinto um pouquinho isso de não poder cumprir com todos. Então, quando já existem outros, ok, não dá para fazer agora, não dá para cumprir com aquilo que você quer com a platina, ok, vai no outro meio, vai no outro lado. E eu acho que também é importante, também porque dá visão de várias coisas, porque tal como nós temos opinião para tudo, a concorrência nos ajuda as pessoas também a olharem para as outras opiniões, ou seja, a concorrência na prática é democracia, ou seja, ter várias opiniões, várias formas de pensamento, e não a questão isso de coisa é muito utópica, é muito bonitinho, porque não ajuda, porque ninguém gosta. Eu pelo menos não olho muito para a concorrência para me fazer melhor, para mudar as minhas coisas. Eu gosto de ser líder. E se eu gosto de ser líder, eu gosto de criar as minhas próprias tendências. E se eu olhar muito focado naquilo da concorrência me faz melhor, eu vou estar sempre a olhar porque que a concorrência está a fazer para eu poder melhorar. E eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro ser eu. Então, a concorrência deve existir sim. E eu dou sempre um exemplo quando estou a falar de concorrência para os meus colaboradores e para outras pessoas, né, em palestras, de que no Brasil existem mais de 1000 pizzarias só numa cidade. E ainda há espaço para mais pizzarias. Há mais de 1000 marcas de água e ainda há espaço para marcas de água. Então, por que eu vou me importar por existir mais um site, mais uma página, mais um meio de comunicação social? Sarchel, você aí, né, como jovem de sucesso, expandindo os seus negócios aí em Angola. Em Angola não há bolsas de valor, né? Não há. E eu queria saber assim... Devia ter, estaria milionário, né?
Pois então. E assim, como é que você acha que você pode contribuir assim para melhorar o ambiente de negócio aí? Era a oportunidade que nós já temos feito para as pessoas e tentar promover, por exemplo, essa questão do o concurso Startup do Turismo é um pouquinho desse exemplo do que nós queremos fazer para melhorar o ambiente de negócio. E temos primado sempre quando há palestras, há encontros ligados à banca e os negócios, de que as nossas grandes ideias, os nossos grandes projetos devem servir como garantias, por exemplo, para ir buscar financiamento. As pessoas devem nos olhar de uma outra forma para isso. E a Platina tem feito isso e também de outra forma, que é de ajudar os pequenos negócios, as pequenas empresas que estão a surgir, que precisam de comunicar, que precisam de publicidade, de ajudá-las sem, muitas das vezes, cobrá-las o valor que nós cobramos por publicidade ou por comercial, ou ainda fazer descontos extraordinários para que elas possam se dar a conhecer no mercado. Ou seja, a ideia é que essas empresas surjam, ajudam a melhorar esse nosso ecossistema de negócios e nós todos sermos mais fortes e ajudamos elas para poderem sermos mais firmes e fortes naquilo que são os nossos desafios. E tem tido resultado. Hoje fico feliz por ver, por exemplo, um Tupuca, que é a empresa líder aqui de entregas, um Televa, um Cubinga, outras empresas que foram surgindo no mercado. Todas elas passaram pela Platina para poderem se dar a conhecer. Então é realmente satisfatório saber isso. Como é que você lida com a crítica? Com um pouquinho de dificuldade. Não aceito assim de forma uau, ok, tudo bem. Fico um pouquinho assim ainda com cara trombuda, mas eu fico assim, só não dou a entender que gostei, que aquilo que é fixe, que vou te ouvir, mas fico assim meio, que é isso, com a cara bem trancada mesmo, né? Mas ela é bem-vinda sempre, e eu gosto daquela crítica, principalmente quando ela é feita e dá o caminho para você seguir. Quando ela surge, não tem como você não cair em si, refletir, nem que for por uma noite, refletir naquilo e melhorar logo no dia seguinte. Então, toda crítica bem feita é sempre bem-vinda. No início, a gente estava falando de educação, então agora eu vou amarrar o final da conversa e vou voltar na questão da educação. Você estudou, morou aqui no Brasil, o que você sente de saudade daqui? Da educação mesmo, da carteira das universidades, aqueles debates todos que nós temos com o professor para poder debater um determinado assunto, falar sobre um determinado tema. Gosto muito da comida, gosto muito de lembrar disso, gosto da cultura em si. Tenho saudades de tudo do Brasil. E eu realmente sou muito grato ao Brasil porque me deu quase tudo, digamos assim, porque tudo começou lá. Sarchel, olha, foi um bate-papo muito gostoso, eu adorei aqui a nossa conversa. Também. E também pelos conselhos aí que você deu aos jovens, eu adoro muito conversar com os jovens e, assim, gosto de dar espaço para eles, porque, assim, na verdade, quando eu chego assim no final de uma conversa, o que eu percebo é que muitos precisam apenas de uma oportunidade, né? Muitos precisam de uma oportunidade, precisam de um mentor, de um impulso e de lhes mostrar o caminho, que o caminho é ali e esse caminho não é um caminho fácil de se percorrer, tem dificuldades, tem tropeços. Quando passamos esses detalhes, as pessoas realmente no futuro não tem como não saírem vencedores disso. Sarchel Necésio Seraponzo, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Obrigado, Daniel, e contem comigo quando precisarem, ok?